Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, em definitivo, nós tivemos um probleminha técnico. Sempre acontece, é tudo ao vivo, não é gravado. Então, seja bem-vindo a mais uma live Conexão Eleitoral. E hoje eu vou entrevistar, conversar com meu amigo professor João Filho, que é historiador, professor, uma pessoa de uma inteligência sem medida, e a gente vai de modo especial conversar, comentar alguns pontos da live do nosso amigo ex-vereador, ex-secretário de Infraestrutura da cidade de Conceição, Marcílio Lacerda. E é claro, nós vamos interagir, batendo esse papo, para que você possa conhecer a verdade, sempre fazendo esse resgate cultural, e assim as pessoas não possam, cometer os mesmos erros do passado. Por isso estamos sempre trazendo questões do passado para o presente, para que a gente possa acertar no presente e garantir um futuro. Boa noite, meu amigo professor João Filho. Seu boa noite para os meus amigos e os seus amigos. E eu peço já de início que você faça a sua breve apresentação para que a gente possa começar a nossa conversa. Boa noite. Então, Coloca bem em cima. Boa noite. Sou professor do estado da Paraíba e também do município de Conceição. Sou concursado, não sou... Antes que alguém, por algum motivo, queira se interessar, eu sou concursado do estado da Paraíba e do município também de Conceição. O objetivo aqui, qual professor e historiador, que formado pela UFCG de Cajazeiras, e no momento, já em fase avançada do mestrado em ensino de História, dentre outras especialidades, que nem vou comentar tanto, para que não haja tanta rasgação de seda aqui. Nós vamos ao assunto nu e cru de hoje, que é, vamos comentar uma live que Marcílio Lacerda fez ontem, e vamos também adentrar outros assuntos históricos pertinentes à sociedade conceiçãozense, com o objetivo de trazer esclarecimentos nesse momento, nesse contexto político atual, das disputas para os cargos majoritários e para os cargos do Legislativo. Então, é de interesse que a sociedade se inteire de coisas do passado histórico, das personalidades que estão envolvidas nessa disputa. O objetivo aqui não é fazer ofensa pessoal a ninguém, não é pessoal. Isso aqui eu sempre encaro isso, gosto de dizer que é um serviço de utilidade pública, é informativo para a população. O objetivo aqui não é mudar voto de seu ninguém. Quem tem seu voto, vota onde que quer. Agora, é interessante e é necessário que, antes de votar, a pessoa conheça em quem está votando, quais os seus projetos, qual o seu histórico, qual a sua vida pregressa, para que a gente possa ter uma sociedade que saiba avaliar aqueles que as administram. Ok, João Filho, eu peço a você que está em casa, que está nos acompanhando, que a partir desse momento compartilhe aí no seu Facebook, nos seus grupos, essa live, para que outras pessoas possam conhecer a realidade do passado de Conceição, o que a gente está vivendo no presente, e assim possa acertar no momento do seu voto. João Filho, o tema principal da nossa live de hoje, que você vai trazer, é o resgate de alguns pontos da live de Marcílio de ontem, que bateu recorde. Foi uma live, podemos dizer assim, bombástica. Nós tivemos, hoje de manhã, 8.700 visualizações, já deve estar chegando a 10.000 visualizações, 4.700 comentários, 622 compartilhamentos e 808 curtidas. O que você tem a destacar da fala de Marcílio ontem na sua live? E eu vou também comentar os pontos que você trouxer aqui para a gente. Então, a realização da live e o efeito que ela causou na mídia local, nas redes sociais, deixou, obviamente, a população
em polvorosa, né? Ou seja, chamou atenção pelos pontos que ele comentou, pela objetividade, pela clareza com que ele tratou assuntos de um passado recente, mas que a população, às vezes, tende a esquecer, caso não haja a documentação e os lembretes constantes, né? Porque a história, quando não lembrada, ela perderá no que diz respeito às experiências. O passado não muda o presente, não é isso que a gente quer dizer. As experiências do passado, elas fornecem orientações para o presente. Então, não é o passado que dita o presente e muito menos o futuro. Mas as experiências do passado orientam. Elas são orientações que podem, né, de acordo com a sensibilidade do cidadão que tem a consciência histórica e política, né, tirar proveito das experiências do passado. Na live de ontem, de Marcílio, né, ele comentou 10 assuntos que eu achei de interesse importante, ou de grande importância para a nossa sociedade. Um dos assuntos foi a questão de como Nilson recebeu a cidade de Conceição quando Vani Braga terminou o seu mandato, quando a população resolveu democraticamente exercer o seu direito de voto e tirou a dinastia Braga, que já vinha por longas décadas governando nossa cidade, e a população resolveu simplesmente tirá-los do domínio do poder público, colocando no cargo majoritário um vereador de diversos mandatos e que, através do seu trabalho, conseguiu a admiração, o respeito e a escolha da população, iniciando o domínio de Nilson Lacerda, que já está no final do seu segundo mandato, e agora, com todas as realizações feitas pela sua gestão, pretende emplacar, como segmento do seu trabalho, um sobrinho seu, que é Samuel Lacerda. Então, esse foi o primeiro ponto, a entrega da cidade. Nós vamos discutir daqui a pouco como foi essa entrega, né? E o surgimento de uma outra geração de pessoas no poder político. Aí nós vamos analisar um segundo ponto, a situação da educação, por ocasião dessa entrega, 8 anos atrás, a entrega da cidade, como entregaram a educação, como entregaram a saúde, como entregaram a limpeza pública e os prédios públicos, como entregaram a higiene das ruas, por exemplo, né? A conservação dos prédios públicos, como foi o uso das verbas públicas durante o tempo em que estes senhores e estas senhoras gestoras anteriores, gestores e gestoras anteriores que governaram nossa cidade, trataram as verbas públicas. Também falaremos sobre, aí já iremos para a atualidade, fazendo algumas comparações que Marcílio fez ontem, né, quanto a como se usa as verbas públicas hoje, o que se faz com essas verbas públicas hoje. Também comentaremos, no 8º ponto, a comparação entre os gestores de um passado próximo e o gestor atual, em termos de moralidade jurídica, política, social e econômica, né, como que essas pessoas se explicam perante a sociedade, diante da ficha corrida que elas têm, não só quanto à moralidade e ética, mas também quanto ao mundo jurídico, ou seja, quanto à justiça. Comentaremos, ao final, 2 figuras importantes que já foram ex-prefeitos de Conceição, quem eles indicam como substituta deles, da sua herança, daquilo que eles deixaram, né, num passado recente. Será que essa pessoa que eles apontam como a nossa futura gestora, que seria a nossa futura gestora em caso de ser eleita, né? O que esta senhora aprendeu em termos de lições com estes mestres que lhes dão as orientações quanto a como administrar um município. E, por último, citaremos aqui uma grande obra realizada pelo ex-prefeito, que é pai da
atual candidato a prefeita. Nós citaremos aqui uma obra dele e que poderá ser observada por toda a população, visto que é construída em uma avenida pública da cidade. Bem, então nós estamos no quadro Conexão Eleitoral, hoje no meu Facebook, mas a gente está perpassando diversos perfis do Facebook e hoje conversando com o professor João Filho, que inicialmente vai traçar um comentário sobre a live de ontem do professor, aliás, do meu amigo Marcílio Lacerda. Então vamos lá, João Filho, começar com a nossa conversa. O primeiro ponto que nós prometemos comentar da live foi a situação em que a Prefeitura de Conceição, os bens públicos, as ruas da cidade, todo o patrimônio público da sociedade de Conceição foi entregue ao atual administrador Nilson Lacerda 8 anos atrás. Todo mundo sabe que as eleições ocorrem sempre no mês de outubro, né? Então, o que aconteceu? A população escolheu seguir o projeto de Nilson Lacerda. Os derrotados democraticamente nas urnas acharam por bem abandonar a administração pública, total descaso com a população e, por último, resolveram vandalizar e destruir a propriedade pública, sendo que algumas pessoas resolveram, inclusive, se apossar de bens ou de partes de bens públicos para seu uso pessoal. Todo mundo sabe disso, não estou inventando nada e não citarei nomes. Portanto, quem for o fulano de tal, não se sinta ofendido, você não foi citado, certo? O chapéu não está lhe cabendo, só lhe cabe se você tiver culpa no cartório. Então, se não tem, fica na sua, certo? Não estou citando nomes, mas que houve esse descaso, esse abandono e o vandalismo é de conhecimento público que aconteceu há 8 anos atrás. Trataram os bens públicos de forma odiosa, porque haviam perdido nas urnas democraticamente. Não foi, você percebeu isso também? Houve isso mesmo ou estou inventando? Com certeza, foi isso mesmo que aconteceu. Né? Então, isso que você resgata, que foi apresentado pelo Marcílio Lacerda, de fato, né? Nilson recebeu uma cidade totalmente destruída, coberta de lixo, sem iluminação, prédios destruídos, isso em todos os setores, educação, saúde, praças, e Nilson vem, né, desde o seu primeiro dia de governo, reconstruindo a cidade de Conceição. A mudança já começou há 8 anos atrás e a mudança acontece a cada dia. E esse processo de reconstrução de Conceição acontece todo dia e vai ter continuidade com Samuel Lacerda. Qual é o segundo ponto? Você quer partir para o segundo ponto? É bom, né? Vamos agilizar, porque o pessoal aguardou bastante e deu problema técnico aqui, mas nós estamos de volta. E vamos aqui ao segundo ponto, a situação da educação. Como é que a educação foi entregue ao atual prefeito e o que ele teve que fazer para resgatar, reconstruir a situação deplorável em que se entregou as escolas da cidade e especialmente as escolas da zona rural. As escolas estavam caindo aos pedaços, completamente deterioradas. Além de não existir a assistência em termos de livros didáticos, em termos de merenda escolar. Então, exatamente. Todo o arcabouço de apoio didático, físico, nutricional, alimentação, fardamento, tudo isso foi relegado a terceiro, quarto plano, e se é que haja mais planos. Um completo desastre administrativo no que diz respeito à educação. E aí, Marcílio perguntou, né, o que faziam com as verbas do Fundeb? O governo federal isolou Conceição durante esses mandatos destes ex-prefeitos que abandonaram a educação, que abandonaram a saúde. O que foi que fizeram com as verbas? No caso da educação, especificamente, que a verba é do Fundeb, o que se fez com essas verbas? Os 60% é para pagar os professores, os 40% para investir na educação em geral, de acordo com a lei do Fundeb. Né? Como é que prestaram contas disso depois? E onde foi parar
estas verbas ligadas à educação, diante do descaso entregue ao atual administrador, e que, como nós sabemos muito bem, a educação de Conceição, se for fazer uma comparação com a situação em que Nilson recebeu, o sistema educacional, com toda a estrutura educativa de Conceição, é até humilhante, porque nós temos hoje uma situação de nos vangloriarmos, de nos sentirmos atendidos nas nossas necessidades dos nossos filhos na escola, seja na zona rural, seja na zona urbana, e não vamos nos estender tanto em cada ponto, porque começamos um pouquinho bem atrasado, né? Então, vamos passar aí, vamos ver mais algum comentário sobre esse assunto. Sobre essa questão da realidade da educação, eu conheço de perto, porque eu fui convidado pelo prefeito Nilson Lacerda para vir para Conceição e assumir a pasta de secretário de Educação, e conheci e apresentei de perto para o prefeito Nilson Lacerda essa realidade. Fui secretário durante 3 anos e 3 meses, né? E a realidade gritante. Escolas funcionando em casas de taipa, em depósitos de gás, escolas sem telhado, escolas sem merenda, sem nenhuma infraestrutura. E logo no primeiro mês do governo Nilson Lacerda, nós começamos a transformar essa realidade, né, sempre seguindo as orientações do nosso prefeito Nilson Lacerda. Então, a reconstrução começou. Permita-me, Fidelis, questioná-lo nesse respeito aí. Então, meu microfone estava desligado, né? Então, eu quero voltar a dizer que eu conheço bem essa realidade da educação de Conceição, porque fui secretário de Educação por 3 anos e 3 meses, né? E logo que eu assumi a secretaria, a convite do prefeito Nilson Lacerda, vim morar em Conceição, a convite do prefeito Nilson Lacerda, e Nilson me incumbiu de em um mês conhecer as mais de 48 escolas da rede municipal que estavam totalmente destruídas, né, sem equipamentos, os professores desmotivados, sem merenda escolar, sem material, sem formação, sem nada. Então foi uma realidade que aos poucos nós fomos transformando, né, e a reconstrução da educação e da cidade de Conceição começou pela educação, com a minha presença nessa pasta da educação de Conceição. Fidelis, permita-me questioná-lo, porque sabemos que você trabalhou como secretário da Educação e como você recebeu a educação de Conceição, conforme os relatórios que você passou para o prefeito e teve que visitar as escolas e saber da situação. Pois bem, aí você trabalhou 3 anos, no caso. 3 anos e 3 meses. Isso. Você deixou a Secretaria de Educação. Alguns, as más línguas, os críticos políticos de Nilson e de você, como secretário, dizem que você foi expulso da secretaria. Como foi esse final aí? Inclusive, ontem na live, né, um fake entrou e disse assim: Fidelis, explica aí por que você foi expulso da Secretaria de Educação e foi expulso da igreja. Olha, uma realidade não tem nada a ver com o que essa pessoa fala. Primeiramente, eu fui convidado pelo prefeito Nilson Lacerda para ser secretário de Educação de Conceição. É claro que, quando o Nilson foi eleito, ele me disse: Fidelis, você será um dos meus secretários, pela sua competência, pela sua inteligência, pelo seu trabalho, né? E ele disse: se você não for entrar nas secretarias que estão, digamos, reservadas para a minha indicação, porque ele tinha um acordo político com João Deon e Nena, que uns indicavam uns secretários e outro. Então ele disse: se João Deon não lhe convidar, eu vou lhe convidar para outra secretaria. E eu fui convidado, de fato, por João Deon, Benício Diniz, né, que é primo legítimo da minha mãe, né, para ser secretário de Educação. Ele me chamou um certo dia e disse: você quer ser secretário de Educação, Assistência Social ou de Cultura? Eu disse: eu vou pensar, depois eu lhe digo, e decidi ser secretário de Educação. Mas o que aconteceu, João Filho? Né? Logo nos primeiros meses, né, o meu primo João Deon começou a ver que eu não serviria para ser um mamulengo nas mãos dele, né? Ser um moleque de recado ou um fantoche nas mãos deles, porque eu fui nomeado secretário
para cumprir a pauta da educação e cumprir o programa de governo de Nilson Lacerda, de ética, de trabalhar com seriedade, e não para ser um pau-mandado de João Deon. Então ele começou a ver que Fidelis Mangueira não servia para ser secretário da educação, numa pasta que ele deveria indicar uma pessoa de confiança dele, e foi quando houve aquele rompimento de Cássio com Ricardo Coutinho, que ele era Ricardo, Nilson era Cássio, e aí ele chegou para Nilson Lacerda e disse: Nilson, eu quero uma pessoa da minha confiança na Secretaria de Educação, porque esse rapaz não serve para mim, porque eu não confio nele, ele não é da minha confiança. E Nilson, como tinha um acordo político, e para não quebrar a administração, porque a gente sabe do feitio desse rapaz, né? Então, ele disse: não, então você, como a secretaria está reservada a você, você indique a pessoa que você quer. E aí ele indicou uma cunhada, que na verdade serviu de fantoche para fazer a vontade dele lá dentro da secretaria, né? E eu, que sempre fui fiel ao programa de governo de Nilson Lacerda, fui colocado de lado e não fui expulso da Secretaria de Educação, porque se eu tivesse sido expulso, não teria logo em seguida assumido uma outra secretaria, a Secretaria de Assistência Social. O problema, João Filho, é que eu já estava fazendo sombra, né, fazendo um trabalho bem feito, e estavam preocupados com o meu crescimento, com minha responsabilidade, com o meu compromisso com a gestão de Nilson Lacerda. Então, vamos tirar esse rapaz de campo, porque ele vai atrapalhar os nossos planos no futuro, como de fato estou atrapalhando, falando a verdade e trazendo os fatos para a população. Então, não fui expulso da Secretaria de Educação, não fui expulso da igreja, né, e não adianta doutores, médicos estarem com ataques à minha vida íntima, pessoal, porque isso não vai me atingir, né? Isso não vai me atingir. E não adianta estarem colocando fake news, né? Ou colocando perfis fakes aí para estar me atacando no privado, nos comentários, que nada disso me atinge. Eu sei do que eu sou e do que eu não sou, né? Mas vamos lá apontar, depois a gente volta a conversar. Conversa com você hoje, Zé. Eu é que agradeço, no seu caso aí, porque você esclareceu um fato histórico, né? Porque o boato da rua é uma coisa, o fato histórico, né, é outro. E esses ataques aí é a falta de respeito à intimidade das pessoas, ao seu modo de vida, né? Essas pessoas deviam ser identificadas e cobradas na justiça quanto às suas posturas, né, preconceituosas, né, agressivas e invadindo o espaço privado do cidadão. O terceiro ponto que eu tenho aqui para comentar, né, é sobre a saúde, a situação na saúde, quando Vani entregou o governo a Nilson, há 8 anos atrás, e anterior a esta, por que não lembrar, por exemplo, como funcionou a saúde no governo de João Deon? Há relatos de pessoas que trabalham até hoje com a saúde, que o hospital fechou, o hospital infantil fechou, o hospital e maternidade Caçula Leite fechou. Por quê? Por falta de pagamento de salários, por falta de qualquer condições para atender as pessoas. Isso aconteceu de fato, porque há relatos testemunhares que confirmam este fato, né? Então, novamente, nós nos perguntamos, né, esses hospitais fecharam por quê? O governo federal, de novo, em outro setor, que agora é na saúde, isolou nossa cidade, nosso município, não mandou os recursos, ou os recursos vieram e foram mal utilizados ou desviados de forma escusa, que a sociedade não chegou a ter conhecimento. Esses questionamentos Marcílio fez ontem também na sua live, não só quanto à educação, mas quanto à saúde, conforme estamos comentando agora. De fato, a educação vivia um caos em Conceição, a saúde também vivia um caos. E é interessante que essas pessoas que destruíram a educação, destruíram a saúde, agora se apresentam à sociedade de Conceição com propostas de mudança. Mas mudar para quê?
para essa realidade triste que Conceição vivia, de caos na educação, né? A mudança já começou e a mudança vai continuar, e a reconstrução de Conceição, da educação, da saúde, vai continuar, porque todos os dias nós estamos dando passos para melhorar a educação e a saúde de Conceição, Zé Felipe. Existe um discurso aí, ainda com respeito à saúde, de que há planos para uma saúde mais humanitária em Conceição, uma gestão mais humanitária, com uma saúde, educação, tudo mais humanitário. O que é mais humanitário para um administrador do que ele pagar os salários de seus servidores, para que eles paguem suas contas no comércio, para que o comércio funcione, as dívidas não se acumulem, as famílias não fiquem endividadas e passando necessidades. Aí você vem falar em administração humanitária, saúde humanitária, educação. É um humanismo danado, mas que não se viu no passado, quando seu pai, por exemplo, é candidata, e agora me dirijo especificamente a ela, administrou. Então, se ele, de alguma forma, te orientou nesse sentido, e por algum motivo democrático, né, você um dia governe nossa cidade, esqueça essas lições humanitárias que ele deu, viu? Adquira outras humanidades, porque estas que ele deu exemplo são péssimas, viu? E a população sofreu muito devido a isso. Então, se a humanidade for não pagar salário em dia, fechar o hospital, deixar escolas sucateadas, né? Esse humanismo eu não conheço e eu quero distância, e o povo de Conceição quer distância desse tipo de humanismo que estão se propondo a trazer para Conceição. Na verdade, nós, a administração Nilson Lacerda, sim, essa é humanitária, né, é caritativa, é cuidadora, é zelosa da saúde e da educação, dos bens públicos de Conceição. O quarto ponto que Marcílio comentou foi a segurança e a limpeza pública. Marcílio disse que as ruas eram escuras, esburacadas, sem iluminação pública, etc., desorganizadas, cheia de no lixo. geral, lixo, buraco, né, falta, lama. Né? Marcílio citou a questão de para visitar os bairros, né, as pessoas viviam trafegando em seus bairros dentro da lama, do esgoto, etc. Pois bem, essa realidade foi a realidade entregue a Nilson Lacerda há 8 anos atrás. Quem andar hoje nas ruas da cidade vai encontrar, né, uma meia centena de ruas calçadas por Nilson Lacerda, sistemas de esgoto feitos em alguns lugares, outros ainda necessitando fazer. Lógico, o trabalho não acaba e nem pode parar. Essa é a ideia do gestor Nilson Lacerda. Então, completamente diferente do que nós observamos quando eles entregaram o poder. Por quê? Porque passaram décadas e, né, as verbas sumiam, o hospital fechava, a educação um caos, e as ruas abandonadas aos buracos, às falta de pavimentação, falta de esgoto, etc. Então, é até triste termos que falar de forma tão negativa de nossa cidade há quase 10 anos atrás. Mas, como historiador, se eu me furtar a isso, eu deixarei de estar prestando o que eu chamo de serviço público para a população, de utilidade pública, informativo. Então, realmente, João Filho, era triste a gente chegar na cidade de Conceição à noite e a gente via de longe aquela escuridão. Hoje a gente avista a cidade de Conceição de longe, uma cidade iluminada. E durante o dia uma cidade limpa, organizada, ruas calçadas. Então faz gosto de viver na cidade de Conceição hoje em dia. Nós estamos chegando aqui já ao quinto ponto, a conservação dos prédios públicos. Né? O que se fazia, geralmente? Quando se fazia? Eram as chamadas maquiagens, né? Vamos passar uma tintazinha aí, uma calzinha, fazer uma maquiagem aí e dizer que reformamos, né? Aí tome lá a quantia de dinheiro que foi usada naquela reforma. Era o máximo que se fazia. Né? É tanto que quando entregaram os prédios públicos, foi necessário alguns, né? Escolas, por exemplo, ficou só o básico, né? Só o alicerce mesmo.
e algumas paredes foram aproveitadas, porque o resto, né? Quem conheceu das fotos a escola pública lá do Cardoso, hein? Pelo amor de Deus, são fotos que parecem de algo ruínas, secular, né? Secular, abandonado por mais de um século. Mas vamos falar aqui da cidade, dos prédios públicos nossos, né? A situação que eles estavam naquela época, quando o Nilson recebeu o município, e a situação que estão hoje, né? Nós temos uma outra luta, que num outro momento nós entraremos com este assunto. Fideli já publicou sobre isso. Ângelo Leite, que está nos assistindo, um abraço, Ângelo, também já falou sobre isso. Nós trataremos do patrimônio histórico de Conceição. Mais à frente, nós cobraremos de vereadores projetos para que possamos tombar boa parte do nosso patrimônio histórico, para que possamos preservar nossa história. Eu fiz essa semana um seminário na cadeira de Direito Administrativo, onde eu recolhi fotos de Conceição, escrevi um artigo e vou apresentar ainda. Eu preparei o seminário, vou apresentar quando chegar na minha letra, que é por ordem alfabética. Eu vou apresentar este seminário, e deste seminário nós faremos um documentário, incluindo as informações que Fidelis tem, que Ângelo tem, para nós podermos ter um documentário sobre a situação do nosso patrimônio histórico, e ele vai fundamentar um projeto para que nós possamos trabalhar em cima disso, que é do tombamento e da preservação do patrimônio histórico, artístico, público de Conceição. Realmente, os prédios públicos de Conceição estavam caóticos, né? Desde escolas, o próprio prédio do hospital, que não pertencia ao município, e o prefeito Nilson Lacerda teve de entrar com uma ação de desapropriação, né, para que a gente pudesse cuidar melhor desses prédios, mas a gente está avançando e está melhorando. Olha, se existe uma imoralidade que ocorreu em Conceição, foi isso aí, que a população descobriu, de repente, que boa parte dos seus prédios públicos não era do povo, era de particular, de fundações. Como é que pode? A pessoa se apossou, registrou, documentou algo construído e mantido com o dinheiro público, como de uma fundação. Aí imagine quem, particular, né? Pessoal. Quem era que estava lá com seus nomes nessa fundação? Aquele povo daquela dinastia que governou, que eu não vou citar o nome, não, porque isso me chega a ser irritante, né? Aí Nilson teve que entrar com processos para poder se utilizar desses prédios em favor da população. É imoral, né? Isso é até triste lembrar. Isso é coisa de cadeia, eu acho, porque não tem como fundamentar isso. Mas, sinceramente, pelo amor de Deus. E é triste que, quando Nilson assumiu a prefeitura de Conceição, e na questão do hospital, queriam que Nilson pagasse R$12 mil por mês, né, de aluguel do prédio que foi construído com recurso público, era mantido com recurso público, porque não pertencia mais à Prefeitura Municipal de Conceição, né? Apenas a razão social Hospital Municipal Caçula Leite pertencia, mas os pertences, o prédio que estava lá não pertencia à Prefeitura de Conceição. E nós tivemos também, Nilson também teve, de mudar essa realidade. Quando eu digo nós, João Filho, porque eu me sinto filho de Conceição e realmente eu sou cidadão de Conceição e faço parte dessa administração. Porque tudo que tem de bens públicos de Conceição não pertence simplesmente à prefeitura, pertence ao povo de Conceição. Por isso que a gente tem que dizer, nós, o que tem aí é nosso, é meu, é seu, é do povo de Conceição. Um outro ponto que Nilson procurou tratar ontem foi sobre... Nilson, Marcílio Lacerda tratou ontem com a gente, na live, né? Foi o uso das verbas públicas ligado a uma situação que poderia favorecer as nossas crianças. Ou seja, para verbas destinadas para construção de creches. Conceição recebeu 2 verbas em 2 momentos para a construção de creche. Uma no governo de João Deon e uma no governo de Ivani Braga. E nas 2 ocasiões o dinheiro sumiu, né? Essas creches, gente, não existe. Existe um pedaço de uma ali, né? Sempre aparecem os malandros que já roubaram até os ferros dela, que eu estive observando lá, né?
porque não foi terminada devido a escândalos no final da gestão Vani Braga. E a de João Deon, né, nem se fala. Marcílio ontem perguntou diversas vezes, né, onde é que está esse dinheiro? O que é que você fez com esse dinheiro? Foi para o bolso? Deixou no cofre da prefeitura? Marcílio questionou incansavelmente isso aí, né? Então, a sociedade aguarda ainda, viu, senhor João? Que não sou eu, João Deon, aqui é João Filho, historiador. Certo? O povo ainda aguarda que o senhor dê essa resposta à população. Dê essa resposta, diga onde colocou essas verbas, para que a população se sinta explicada, já que justificado jamais será, a não ser pelos processos que deram resultado à sua inelegível. Você ficou inelegível, para não complicar demais aqui a palavra. E o que é interessante, João Filho, é que dinheiro não falta. O governo federal ajuda muito aos municípios e, como Marcílio e Samuel têm dito assim, se não levar para casa, se não roubar, tem dinheiro para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa e ainda sobra. Agora, se levar para casa, se botar no bolso, é claro, vai faltar o dinheiro das obras. E Conceição tem sido um canteiro de obras. Nilson tem recebido muitos recursos dos deputados votados pelo povo de Conceição. E os deputados que são votados aqui em Conceição, eles não estão fazendo nenhum favor ao povo de Conceição, nem à administração municipal. Eles têm obrigação de trazer verbas públicas para Conceição, né? Porque a candidata está dizendo, deputado A, B, C e D trouxe 15 milhões. É a obrigação dele, minha filha. Ele foi votado pelo povo de Conceição para trazer verbas, benefícios para Conceição. Então não está fazendo nenhum favor, não. Né? O povo votou nesse deputado aí, nessa senadora, seja lá quem for, para trazer verbas para Conceição. E o bom, João Filho, é que o dinheiro que chega em Conceição, ele é aplicado. Todo mundo está vendo as obras aí, calçamento, escola, UBS, né? O dinheiro não é desviado na gestão de Nilson Lacerda, diferente das gestões passadas, que o dinheiro chegava e desaparecia, como dizem, a gata comeu. Exatamente, é justamente o 7º ponto aqui que Marcílio ontem fez questão de frisar. Né? Ele disse, não vamos fazer comparação, não vamos citar o que foi feito. Né? O que nós fizemos em termos de escola? Ele citou a reforma de todas as escolas, diversas escolas construídas, por exemplo, no Cardoso, né? A escola do Cardoso, saiu aquele lugar de moradia de fantasmas e veio uma escola para que crianças realmente possam se sentir num ambiente de estudar. Né? Ginásios, postos de saúde, calçamento, esgoto, conjunto Chico Vieira, praças, 2 praças que nos alegram, que são lindas, né? Independente de onde foram fincadas elas, são a Praça da Matriz, a Praça da Glória. Né? Marcílio citou também a questão da avenida, que hoje é a Avenida Wilson Leite Braga, né? Mas que já foi a Avenida Solon de Lucena. Houve aí um projeto e conseguiram mudar a toque de caixa e sem consultar a população. Outro, a agressão à história de Conceição. Né? Eles matam um personagem para poder homenagear. Na verdade, o Wilson, né, pela sua atividade como político paraibano, ele não precisava disso aí. Não havia a menor necessidade. Né? Mas alguém achou por bem usar o nome dele para tentar se promover. Eu não vou citar o nome de um caba, não, porque hoje eu estou uma maravilha. Mas eu poderia citar, não citarei, né? Os que se aproveitaram para momentos oportunos, politiqueiros, né? Mudar e atacar de forma covarde a história de Conceição, certo? Aí diz, ninguém conhece Solon de Lucena. É só querer conhecer o conhecimento. É só pesquisar, né? O conhecimento está disponível hoje, meu filho, né? Se não conhece é porque não estuda, não lê, né? Porque não vai perguntar a mim quem era Solon de Lucena, para me dar uma aula sobre esse personagem, né? Assim como poderia dar uma aula também sobre o Wilson e suas grandes realizações. Aqui ninguém está dizendo que um é mais que o outro e vamos matar esse para que esse sobreviva historicamente. Não é isso. E foi o que fizeram. Né? Vamos passar para um ponto aí. João Filho, infelizmente em Conceição nós temos alguns vereadores que só sabem dar voto de aplauso, mudar nome de rua, né? E dar nome à rua. Agora, pelo menos desse nome
as ruas que não têm nomes, nós temos mais de 40 ruas em Conceição que não tem nome, né? Eu mesmo fui contra a mudança do nome da Avenida Solano Lucena. Não porque era para o governador Wilson Leite Braga, que ele merecia homenagens bem maiores, mas o que eu queria era que respeitasse a história de Conceição, dos vultos do passado, das homenagens dadas pelos políticos do passado, né? E poderia se homenagear outros vultos culturais, históricos, políticos da cidade de Conceição, dando nome a inúmeras ruas, obras e prédios públicos que ainda não tem. Mas, infelizmente, nós temos uns vereadores que não tem uma bandeira de luta, não tem um projeto, né, só sabe simplesmente dar nome à rua e mudar nome de rua. Sinceramente, é uma vergonha, é uma falta de criatividade de alguns vereadores que estão aí, né, se perpetuando no poder na Câmara de Vereadores e só sabem fazer esse tipo de política sem apresentar projetos grandiosos para a população de Conceição. Ainda sobre o ataque à história de Conceição, mudaram também, né? A rua Presidente João Pessoa, né? Mataram João Pessoa de novo, né? Quem matou João Pessoa foi um pistoleiro, João Dantas e tal, tem uns motivos históricos lá e tal, né? Mas um caba daqui de Conceição achou por bem fazer um projeto para assassiná-lo novamente, né? Mataram o defunto, né? Ou seja, mataram mais um pedacinho de nossa história, né? Enquanto que uns estão pensando em resgatar e cuidar e preservar o patrimônio histórico, porque tem o patrimônio histórico imaterial, viu, gente? Tem o material, que são prédios e tal, e tem o imaterial, que é isso, o nome de um personagem, sua história, um hábito, um costume nosso, uma festa religiosa. Isso faz parte do patrimônio imaterial. Esse também tem que ser preservado, nomes de pessoas ilustres, né? E aí não sabe se por motivos ideológicos, né? Essa pessoa não vai com a cara desse personagem de algum tempo, foi presidente da Paraíba, na época que se chamava presidente, o governador era chamado de presidente, né? Então, tiraram também, né? Daqui a pouco nós não vamos ter mais nenhum personagem da história da Paraíba registrado aqui em nossas ruas, nós vamos ter só, né, uma família aí. Pois bem. Pois é, né? Então, a gente precisa respeitar a história, respeitar o nosso passado, né? O passado nos ajuda a entender o presente e a construir o futuro. Por isso que nós estamos promovendo essas lives para fazer um TBT, né, da história de Conceição, da administração, para que você possa conhecer um pouco melhor a história administrativa, cultural e histórica de Conceição e não cometer erros que venham a prejudicar o presente e as futuras gerações. Vamos lá, João Filho. Ainda com respeito ao ponto 7 aqui, as realizações de Nilson qual gestor, suas obras, né? Eu acho que quem for ao Videl, Mata Grande, Cabaças, dos Martins, Campos Velhos, quem visitar todos os sítios onde tem escola, né, vai ver o que Nilson fez. Você não vai a um lugar deste e chega lá e não encontra nada. Eu quero saber com que cara, e deve ser uma cara de pau muito grande, que estes senhores estão chegando nessas localidades, nesses povoados distritos, e pedindo voto, e visitando as pessoas, os chefes de família, as casas, né? E dizendo, ó, nós viemos aqui pedir para o senhor votar aqui na nossa indicada aqui, porque nós, né, somos exemplares na administração pública e trouxemos ela aqui, que está aprendendo com a gente como é que faz, né? Para que ela construa aqui as coisas mais do que Nilson fez. Acho que a ideia é essa, né? É muita cara de pau, meu compadre. Passa aquele bicho lá, né? Para aquele olhinho lá, o óleo de peroba. O óleo de peroba. Vai dar o cupim, né? Que é muita sacanagem, né? Chegar nas localidades e se achar no direito de reivindicar o direito de governá-los, né? O 8º ponto é uma comparação que Marcílio fez entre os ex-gestores. Marcílio simplesmente fez, ele disse, eu não vou estar citando aqui o que um fez e o que o outro fez, que nós já citamos também aqui a cansar, né? Eu vou só ler aqui para sintetizar uma frase que Marcílio disse. Marcílio disse assim, olha, quando pisarem nas ruas dos bairros, mostrem o que fizeram e tenham a coragem moral de dizer que foi Nilson quem realmente fez,
Vocês mostrem o terreno que vocês estão pisando, as ruas calçadas, as obras visíveis e bonitas, e digam, olha, tem tudo isso aí, mas não foi nós que fez, não. Quem fez foi Nilson. Nós viemos aqui pedir só o voto de vocês. Porque nós queremos governar, né? Pegar a burrinha enfeitada para a gente montar. É isso que eles querem, né? Mas a população não permitirá, porque isso é uma agressão à inteligência pública. João Filho, o que eu acho interessante é que alguns eleitores dizem o seguinte: ah, mas Nilson fez isso porque é a obrigação dele. Por isso que nós estamos aqui defendendo o Nilson Lacerda e o seu continuador Samuel Lacerda, porque ele cumpriu as suas obrigações, ele foi honesto, ele não desviou os recursos públicos, ele aplicou as verbas federais que vieram corretamente, né? E a gente está rejeitando aqueles que deveriam ter cumprido as suas obrigações e não cumpriram. Nós queremos bater palma para quem cumpre as suas obrigações. E quem não cumpre suas obrigações públicas, políticas, administrativas, a gente tem que tirar do meio político. São pessoas que não servem, né? Que querem chegar ao cargo público para beneficiar-se simplesmente desses espaços e dos recursos públicos para enriquecimento ilícito da sua família. Então a gente tem que tirar do campo esse tipo de pessoas e colocar no devido lugar quem zela pelo bem público, né? Pessoas do tipo Nilson Lacerda e o seu continuador Samuel Lacerda. Exatamente. Olha. Mas ele foi bem claro nesse respeito. Ele simplesmente mostrou, olha, se vocês têm algo para mostrar, mostrem. Se não tem algo para mostrar, tenham a honradez de dizer que foi fulano que fez, porque alguns dos que estão contra Nilson hoje, né, estavam com Nilson há algum tempo. Aí o que custava eles dizer, olha, eu não estou mais com ele não, hoje ele não presta não. Mas quando eu estava com ele, nós construímos isso aqui. Nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Hoje é porque eu não estou mais com ele, aí ele não presta, né? Está entendendo? E no caso de ex-prefeitos, como Alexandre Braga e João Deon, né? Mas ele disse que eles sabem enganar. Ou seja, os caras são políticos profissionais, né? Deveria ter, em alguma carteira de trabalho destes senhores, a sua profissão, político profissional, né? Infelizmente, o nome político no Brasil está ligado a algo negativo. Quando você fala alguém é político, o cara já se benze. Não devemos pensar que política seja isso. Agora, é verdade que alguns maus exemplos, né, foram eles que tornaram a política, transformaram a palavra política em politicagem, em troca de favores, em assistencialismo, em populismo, né, em golpes, em trairagem, que foi o que fizeram com o Nilson, né? Tem a gente aí desejando até que ele morresse, porque aí seria mais fácil, né? Herdar o poder, já não queriam nem mais conquistá-lo democraticamente. Queriam mais é que ele se ferrasse, né? Mas Deus é grande, ele está aí firme e forte, e indicou um candidato de sua confiança, de sua familiaridade, que tem competência administrativa já comprovada e que poderá, com fé em Deus e com a vontade do povo, né, ser o prefeito que nós precisamos, que zele do patrimônio público. Quanto àquela questão dos deputados, que trouxeram verbas para Conceição, que direcionaram verbas para Conceição, eles fizeram isso porque foram bem votados aqui, né? Então, eles não fizeram mais que o seu dever. Assim como o prefeito, quando faz as obras, ele não fez mais que o seu dever. Agora, se era dever de Nilson, ao receber as verbas de deputados do governo federal, do governo estadual, e realizar as obras, não era do João Deon, não era da Vani Braga, não era do Alexandre Braga. Quer dizer que Nilson teve toda a obrigação de fazer tudo certinho. Eles não tinham. Eles podiam usar os recursos como bem queriam? É claro que não. E os seus nomes nos tribunais mostram que não era para ser assim. A justiça os perseguiu, o Ministério Público cuidou que seus nomes constassem em listas imensas, né, de vida pregressa, uma lista que envergonha a história da nossa cidade, na verdade. João Filho, você relata aí a fala de Marcílio Lacerda, quando ele faz um comparativo
dos ex-prefeitos, com o prefeito Nilson Lacerda, e dos ex-prefeitos que estão por trás da candidata do outro partido, do 11, né? E agora há pouco foi soltado um vídeo aí nas redes sociais de um desses ex-prefeitos, né, que simplesmente fez referência à minha fala ontem, porque eu disse que ele foi candidato na eleição. Primeiro ele perdeu para um candidato, depois se reelegeu e não conseguiu voto, que não dava para eleger nenhum vereador, né? E continuam. Isso aí é fato notório, porque, de fato, esse médico que foi ex-prefeito de Conceição é uma pessoa que tinha nojo de pobre, né? Que chegou a dar tiro em pessoas lá no centro administrativo quando estavam buscando alimento para matar a sua fome. E o povo rejeitou essa pessoa. Então, doutor, não adianta o senhor estar com ataques, né, no meu privado, colocando fake news. Eu não tenho medo das suas ofensas, dos seus ataques. Não adianta vir com baixarias para a minha pessoa, porque isso não vai me intimidar. Eu, João Filho, Jorge Luiz, Ângelo Leite, outras pessoas, vamos continuar falando a verdade e mostrando a verdade para o povo de Conceição. Não adianta o grupo do lado de lá estar me prometendo surras, pisa, morte e outras coisas mais através de fakes, que nós não vamos nos intimidar. Nós não temos medo. Eu não tenho medo de ninguém. A única coisa que eu tenho medo é dos castigos de Deus. Então, quanto vida eu tiver, eu vou continuar falando a verdade e mostrando a verdade do povo de Conceição. Agora, João Filho, o pessoal está muito incomodado com as nossas lives, porque, de fato, nós estamos abrindo os olhos do povo de Conceição e mostrando de fato o que aconteceu no passado aqui na cidade de Conceição, e vamos estar aqui a serviço da democracia, da república e da verdade. E nada vai nos intimidar. Não adianta ir com baixarias, ataque à vida pessoal, privada, íntima. Isso não me atinge. Isso não me atinge. Não pense que com esses ataques vocês vão nos amedrontar e nos intimidar. Pelo contrário, nos encorajam cada vez mais. Bom, é simplesmente lamentável, né, ver figuras decadentes politicamente, né, que não tiveram a competência para se manter na vida política pública. Ainda bem que tem outras profissões, uma profissão muito boa, a medicina, né, que poderão ganhar a sua vida com toda facilidade, assim, em termos de ganho financeiro. Não que o trabalho deles não seja um trabalho digno e um trabalho do qual a sociedade precisa muito, que é de alguém que cuide de sua saúde. É lamentável a decadência ética e moral, né, de determinados cidadãos que já foram prefeitos de nossa cidade se juntarem de forma, né, numa coalizão política onde os iguais se atraem. Eu já falei, né? Na física, os opostos se atraem. Na sociedade, os iguais se atraem. Quer dizer, pessoas de pouca, de baixa percentual ético e moral político tendem a se unir. E é o que aconteceu em Conceição. É lamentável que algumas pessoas que admiramos, que têm uma história em Conceição, né, se rebaixarem a tal nível, né, de preconceito, de agressão verbal, de agressão física. E aí nós já partimos para a seara da violência, que foi o que aconteceu, inclusive, com o próprio Fidelis Mangueira, de ser agredido pelo atual candidato a vice-prefeito. O cara, de forma agressiva, junto com outros partidários dele, né? E no mesmo dia houve outros problemas com agressividade física na Praça da Matriz. Então, são episódios tristes da nossa história política que poderiam ser evitados se tantos iguais não tivessem se unido, né, num propósito de destruir um projeto que está dando certo, já deu certo, está dando certo e tende a seguir firme para o bem de nossa sociedade. Eu estou chegando aqui no último ponto. Ok. Então, voltando a essa questão de agressões, que eu, você, Jorge Luiz, Ângelo e tantos outros militantes a gente tem sofrido, né? Agressões físicas, verbais
imorais, né, de baixo escalão que envergonham uma figura pública, uma pessoa formada, graduada, está com esse tipo de coisa, né? Então, nós temos sofrido ataques de perfis fake, né? Seria interessante que os que se dizem tão corajosos fizessem os ataques, né, nos seus perfis verdadeiros, né? Para que a gente pudesse dar uma resposta na justiça e levá-los aos tribunais. Como eu disse, eu estou doido para quitar o meu carro, que eu venho pagando o meu carro à prestação, né? Eu estou doido para mover uns processos aí e estou juntando elementos para isso, né? Então, nós estamos aqui, né, João Filho, para debater a administração pública de Conceição e da região. A gente não está aqui para debater a vida íntima, privada de ninguém. Ninguém tem direito de invadir a minha vida privada, nem eu tenho direito de invadir a vida privada de ninguém. Eu não quero saber se você é isso, aquilo, A, B ou C. Eu quero saber se você foi um bom gestor ou um mau gestor e o que você tem para oferecer de bom para a gestão pública de Conceição. O que acontece entre quatro paredes na vida de uma pessoa, e só compete à própria pessoa. Ninguém tem o direito de invadir. Então não adianta você que é do lado de lá, que é fake, está dizendo, você é isso, você é aquilo, você é filho disso, você fez... Não, você só não pode dizer que eu roubei, que eu sou ladrão, que eu pratiquei rachadinha, né, que eu pratiquei ato de improbidade, e tudo aquilo que você disser, eu quero que você me apresente pessoalmente e venha provar para a gente ir para os tribunais. Eu tenho comigo alguns áudios de muitas ofensas e até ameaças. Agora, um me pegou de surpresa, não vou negar. O cara mandou um áudio num grupo de WhatsApp, dizendo que em determinado momento, ele não cita o tempo que foi, mas pelos personagens envolvidos, dá para saber mais ou menos que época foi. Eu não vou citar nomes aqui, viu, Mala? Não citarei. Vou contar só o acontecimento. Ele disse que eu, portando um revólver, larguei a arma na cara de determinada cidadã, com a intenção de matá-la. E isso não aconteceu porque um cidadão chamado Fidelis, eu acho que não foi você, Fidelis. Não, foi... Deve ter sido um outro Fidelis. Conseguiu me impedir de cometer um assassinato. Então, nós já identificamos a peça rara, né? Facilmente ele foi identificado, certo? E o advogado já disse, caso eu queira, nós iremos representá-lo na justiça, né? Para que ele entenda que tem a questão política, tem o debate, tem as acusações, tem o histórico dos cidadãos, tudo isso tem. Mas você não pode dizer coisas, inventar qualquer coisa e jogar nos grupos como se aquilo tivesse um fundamento de verdade, porque aí vira calúnia, difamação, né? Aí você vai ter que responder na justiça, meu caro. Eu espero que minha bondade continue e eu não te interpele juridicamente. Então, João Filho, então quando a pessoa não tem o que questionar, ir para o debate da coisa pública, aí começam os ataques pessoais. Nós não estamos aqui fazendo ataques pessoais da vida íntima, privada de ninguém. Nós estamos debatendo coisa pública. Aqui tem algumas pessoas, né, do lado de lá da oposição, cobrando as propostas para o município de Conceição. Nos próximos dias, Samuel Lacerda, que são candidatos, eu não sou candidato, os vereadores é que têm de apresentar as propostas para Conceição, eu não sou candidato. Se eu fosse candidato, como realmente eu era pré-candidato há um tempo, eu estaria aqui apresentando minhas propostas. E todos sabem já quais são minhas propostas. Mas Samuel, Raimundo e os vereadores estão aí no guia eleitoral, nas suas redes sociais, apresentando as suas propostas. E se você quer conhecer de forma mais abrangente as propostas de Samuel Lacerda, você entra lá no site do Supremo Tribunal Eleitoral e você baixa todas as Plano de governo. O TSE, Frank está me corrigindo aqui, e você conhece todas as propostas, plano de governo de Samuel Lacerda, que a gente, se fosse debulhar aqui ou o próprio candidato, né, daria 365 dias. Vamos lá, João Filho, porque... Olha, com respeito a plano de governo e a projetos para Conceição, Samuel Lacerda com certeza tem um projeto, diferente de todos os projetos dos ex-prefeitos
que nós citamos aqui, os quais estão na justiça. O projeto de Samuel, por exemplo, é não roubar. Olha que projeto bonito, né? Simples, curto. Olha que projeto curto. Isso dá para fundamentar no Código Penal, né? No Código Eleitoral, na Lei da Improbidade, da Ficha Limpa. Dá para fazer um projeto de 1.500 páginas. Só no não roubar. Viu? Porque capacidade para isso nós temos. E temos projetos, temos plano de governo, e tudo isso será discutido. A questão aqui hoje é uma questão, vamos analisando os fundamentos históricos dos personagens que se dizem orientadores daqueles que irão governar a Conceição. Samuel Lacerda se espelha no prefeito atual. O trabalho de Nilson é o que dá o respaldo para os projetos de Samuel. O trabalho de quem pauteia, dá garantia aos projetos da candidata opositora? Do seu pai, que é inelegível, do Alexandre Braga, que é inelegível. De quem mais? Onde foi que ela pegou suas referências? Quem são seus mentores? Né? Então, Marcílio falou ontem em espelho, né? O espelho de Samuel é Nilson. E o espelho da oposição quebrou? Quebrou o espelho? Aí por isso não dá para ver o reflexo, né? Ah, entendi. João, aí hoje uma pessoa me dizia, Fidelis, por que o Samuel não fala? Olha, Samuel é uma pessoa simples, pacata, centrada na dele, né? E Samuel tem os seus soldados, que somos nós, é o povo, é a nação 45. Samuel tem pessoas que falam por ele, que não tem vergonha de mostrar a cara. Agora, as pessoas que estão por trás da candidata de lá, não podem falar, porque se falar, suja ainda mais a campanha da candidata do lado de lá. Né? Nós sim somos ficha limpa e temos pessoa ficha limpa para falar por Samuel Lacerda. E sobre essa questão do espelho, hoje de manhã eu refletia na minha meditação de manhã que os alunos e os filhos, né, seguem os conselhos e o exemplo dos seus pais e dos seus professores. Você que é professor, você sabe, eu que sou, que muitos professores olham para nós e veem em nós um ícone, uma imagem a ser seguida, né? Então, quem são os professores, os mestres dos nossos candidatos? Certamente, eles estão instruindo eles, né, a seguirem as suas lições. E eu digo, as lições de Samuel ele aprendeu em casa. Ele não precisou ir para São Paulo para fazer um cursinho de uma semana para aprender a administrar a Conceição, não. Ele aprendeu nos 8 anos com Nilson Lacerda. Esse é o cursinho. Nilson Lacerda é o professor, é o exemplo de Samuel Lacerda para a administração. Sem contar que foi presidente da Câmara, trabalhou no gabinete do prefeito, então ele tem todas as credenciais, experiência e o respaldo, né? Orientação, lições práticas de um grande gestor que é Nilson Lacerda. Então, quanto a isso e quanto a projetos, não há dúvida a se discutir. Mas seria covardia nossa aqui se finalizássemos aqui no 10º ponto e não citássemos nada que João Deon fez durante o tempo em que foi prefeito. Uma obra, né? Vamos citar pelo menos uma grande obra que Marcílio disse ontem. Qual é essa grande obra? Eu estava procurando, mas Marcílio disse que ela será identificada pelos cidadãos quando eles forem votar. Ali no né? Maestro. Pessoal que tem sessões eleitorais lá no Maestro José Siqueira. No Raimunda. Né? Quando forem votar e passarem naquela rua, eles vão conhecer a grande obra de João Deon. A casa que ele está construindo. Segundo Marcílio, né? Mas eu também vi a casa, ele está construindo mesmo. É uma grande obra, né? O que se quer saber é de onde veio o cacau. Já teve cidadão aí, eleitor, filmando lá e dizendo que veio, né? Mas isso aí né? Não é nada comprovado, ninguém aqui está dizendo que ele roubou nada, não. Nós estamos falando de uma grande obra, e é realmente uma grande obra. Mas, João Filho, eu quero falar de uma grande obra também do meu primo João Deon. Hoje é dia do funcionalismo público e é bom lembrar uma grande obra de João Deon
que foram os diversos meses de salários atrasados a você, professor. Quantos meses mesmo? Né? Também 12 meses, né? 14 meses, né? Os 13º não pagos, os terços de férias não pagos, né? Essa é uma grande obra para você, servidor público de Conceição. Quero lembrar também dos diversos comerciantes de Conceição que quebraram, porque os funcionários, o funcionarismo público, né, fazia suas feiras e não tinha como pagar, né? Os lojistas, né, pessoas que entraram em depressão, né? Então, grandes obras do ex-prefeito, meu primo, João Deon. Né? Só para lembrar alguns fatos desse, né? A quebradeira que foi. Então, se a filha dele, que diz que é tão humanitária, que é tão boa, que vai transformar a Conceição, seguir os exemplos do pai, o exemplo de Alexandre Braga e de Ivan de Braga, né? Conceição está lascada. Gente, eu terminei aqui os meus 10 pontos. Já comentamos alguns dos pontos aqui em adição, né? Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar os funcionários, os servidores públicos de Conceição, pelo 28 de outubro. Eu fui funcionário de Santa Inês e fui presidente do sindicato de Santa Inês. Lá eu fazia questão de comemorar com o pessoal, de fazer uma recreação junto com eles. O sindicato bancava isso, com as verbas, com o nosso dinheiro que a gente pagava, né? Então, hoje eu acho que eles estão continuando lá, porque são amigos meus, são pessoas fundadoras, são membros fundadores, né? Então, aqui em Conceição, eu espero que alguém tenha lembrado dos nossos funcionários públicos e mandado deixar algum tipo de presente em seu lar, já que não é possível, né, fazer uma festa formal, oficial, mas alguém, mande menos parabéns, esse povo aí que cuida dos sindicatos, né? Sejam gratos a quem sustenta a instituição, né? Mandam mensagens para esse povo, encorajem eles, façam como o prefeito fez hoje, como Samuel fez hoje, né? E pagar em dias, né? Que o pessoal está falando aqui. Nilson Lacerda completa dia 30 agora, né? 94 salários pagos em dia dentro do mês trabalhado. Aí o servidor fica feliz, vai no comércio, é o maior presente, paga suas contas, né? Esse é o grande presente, né? Que é o cara trabalhar e saber que tem a certeza de receber. Isso é fundamental para não estar brigando em justiça por salários atrasados, como eu brigo até hoje com o Santa Inês. Eu tenho salários atrasados lá do ano de 2012. Eu tenho 3 meses de salário atrasado, já ganhei, virou precatório, agora eu não sei como é que vão pagar, porque esse negócio de precatório parece que é o conto da carochinha, né? Nunca chega o dia. É lamentável, né, ver esses gestores, outro irresponsável que governou com Santa Inês, né, que ficou devendo esses salários a gente lá, o outro disse que ia pagar. Até hoje ele ainda deve a umas 6 ou 7 pessoas do sindicato, com as quais ele se indispunha, né? Ele tinha ódio, porque realmente eu cobrei, eu era presidente do sindicato, como é que eu não ia cobrar? Abri uns 100 processos contra a administração dele, né, cobrando direitos para os garis, direito para motorista, direito para o pessoal da saúde, tudo isso nós cobramos lá para os professores, salários atrasados, todos os direitos trabalhistas que ele, né, plano de carreira que nós conseguimos implantar, tudo isso nós fizemos lá, né, para que os funcionários públicos, no seu dia, eles tenham a alegria não só de trabalhar, mas também de ter os seus direitos ouvidos e exercidos na prática. Ok, João Filho, eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão online até agora. Nós já passamos de quase 1.500 visualizações, né? Eu quero mandar um abraço de modo especial para o Dr. Tonzinho, que ele manda uma mensagem agora muito bonita. Parabéns, Conceição, pela inteligência e competências desses 2 filhos, os professores Fidelis Mangueira e João Filho. Aí Janiele, Faustino, Sandro, Salomé, Souza, Edna Barros, Everaldo Glauber, Suélio Inácio e inúmeras pessoas que estão aqui mandando mensagens para a gente. João, para a gente terminar, eu quero falar de 2 pontos que a gente não pode deixar de falar. Os candidatos do partido do 11, né, estão passando aí nas casas e prometendo, eu acho que até
neve aqui em Conceição, né? Prometendo que a partir de janeiro todo mundo vai ter um emprego na prefeitura, né? Depois loteando todas as secretarias e cargos comissionados. Eu não sei como é que vai arranjar tanta secretaria para tanta gente, todo cargo comissionado, né? E aí eu digo o seguinte, eu queria que você comentasse isso. Se eles não conseguiram, né, entregar nem a sopa que foi prometida na campanha passada, como foi o caso do candidato a vice-prefeito, que disse que ia transformar o seu salário em sopa para o bairro Nossa Senhora de Fátima, como é que eles estão prometendo aqui emprego para todo mundo, loteando todas as secretarias e que vai transformar a Conceição numa Suíça nesse sertão? Rapaz, o primeiro sinal que essas promessas aí indicam é que se, e somente se, esses cidadãos chegassem ao poder, eles iriam parar novamente nos tribunais, né? Por quê? Porque existe hoje, gente, uma fiscalização em cima disso. Os tribunais de conta, né? Então não é assim, não, vamos contratar todo mundo vai ter um emprego. Não é dessa forma. Não é assim que funciona, não há recursos para tanto, e tem as questões dos concursos públicos. Pessoas que têm que tomar posse, têm que fazer concurso público. Tem tantas vagas, então tem que fazer concurso público. As pessoas hoje estudam, analisam e veem quando é que um município precisa de um concurso público e são feitas as denúncias, as cobranças. Está entendendo? Então, essas promessas aí são vazias, são mentirosas, são enganosas, como o Marcílio bem lembrou ontem, eles sabem enganar. Então, que a população não caia nesse negócio aí de que todo mundo vai ter emprego. Porque não é dessa forma que a carruagem anda, não. Né? A não ser que eles vão transformar novamente a administração pública na seara jurídica, né? No campo jurídico, onde o administrador passa mais tempo em audiências, respondendo por irregularidades administrativas, do que cuidando de suas funções. É bom lembrar para você que é concursado, filho de Conceição ou não, que o senhor João Deon, internamente, foi totalmente contra a realização de concurso público aqui na cidade de Conceição. Eu creio que a maior honra de uma pessoa que termina uma universidade é conseguir sair dessa dependência política e conseguir um emprego através de um concurso público. Né? Porque ele dizia, não, para que fazer concurso público, como é que a gente vai empregar o nosso povo? Né? E Nilson disse, não, nós temos de dar o direito aos filhos de Conceição, aos filhos de fora, quem se formou, quem se graduou, quem derramou o seu suor, o seu sangue, a entrar na Prefeitura de Conceição através do concurso público. Então, parabéns ao prefeito Nilson Lacerda, nota 1000 para você e nota 0 para João Deon, que quis impedir o concurso público na cidade de Conceição. João Filho, para terminar, a cidade de Conceição está vivendo um caos, que é a questão da falta de água nos bairros e até mesmo no centro. Né? E não é por falta de água no açude da Ladeira, no açude do Condado, no açude de Santa Inês, é por falta de uma ingerência da CAGEPA, que tem seus representantes do governo do estado aqui na cidade de Conceição, e a gente não sabe por que esses representantes do governo do estado não formam uma comissão, não faz um protesto, não bota o povo na rua, né, e fica dizendo que a solução para a responsabilidade da água de Conceição é da prefeitura. A água em Conceição, a distribuição da água é estadualizada, é uma responsabilidade da CAGEPA. Nilson, sim, a prefeitura tem colocado caixas d'água, carros-pipas por todos os bairros para socorrer o povo, para que o povo não morra de fome. Mas a responsabilidade pela entrega da água nas casas em Conceição é da CAGEPA. E o pior, João Filho, é que a gente paga água para ter 30 dias e tem água 10 dias. E no final do mês a gente paga como se tivesse água para 30 dias. E tem gente, como um morador lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, que disse que tem uma casa que comprou há 3 anos lá e ele nunca teve o prazer de tomar banho no chuveiro da sua casa porque não chega água, toma banho de caneco. Né? Então é triste. Então, senhores representantes do governo do estado de Conceição, que estão prometendo aí mundos e fundos, como se diz o matuto, vamos colaborar aí para resolver o problema da água de Conceição e nós vamos bater palma para vocês, já que não é uma competência
do prefeito Nilson Lacerda, da prefeitura. Eu queria que você tecesse um comentário sobre essa questão da falta de água nas torneiras das casas de Conceição. A primeira orientação é não pagar os talões. Mesmo porque eles não podem cortar, aí vai cortar também o que não tem, né? Mas eles não podem cortar nesse momento da pandemia, né? Então não pague, simplesmente não pague. Né? Não tá tendo. Né? Quando eles resolverem o problema, o cidadão vai lá de boa vontade, grato. Né? Você tem que pagar um serviço público e depois ainda ser grato. Né? Que aí, né? E ainda ser grato porque está pagando. Né? Então, comece não pagando. E depois vamos nos mover. Né? Vamos denunciar, vamos na ouvidoria do Estado, se necessário, ir lá e dizer que tem um serviço público aqui que é mal gerenciado, que poderia funcionar porque não está faltando água nos reservatórios e que a água não chega. Então, onde é que está o problema? Vamos resolver, vamos denunciar, né? E, em último caso, não vamos pagar, que não está tendo mesmo. Né? Na minha casa, não tive problemas ainda, mas já faltou diversas vezes, mas não tive problema assim, de não poder tomar banho. Né? Mas vejo casos diversos. Eu moro numa região, num setor bem baixo, num bairro pobre, né? Mas um setor bem baixo em termos de relevo. Então, lá dificilmente falta água. Não é o caso de regiões da cidade, né? Onde há uma certa elevação, e aí, quando é elevada, a água não chega, não pode, né? Tem bairros, aí ficam bota num bairro, tira do outro, né? Ficam fazendo aquelas manipulações e a população não paga esse líquido maravilhoso e extremamente necessário para chegar numa situação dessa, não. Né? Então, vamos cobrar dessa empresa pública. Ok. João Filho, vamos chegar para os finalmente da nossa live. Eu queria que Frank pudesse ver aí quantas pessoas já visualizaram, quantos compartilhamentos, e dizer que amanhã nós temos mais um encontro marcado nessa live Conexão Eleitoral, desta vez no perfil da minha amiga, minha querida pastora doutora Eneide Ramalho Alvarenga, esposa do nosso querido secretário de Agricultura, doutor Edivaldo Vieira Ramalho, que vai estar batendo um papo comigo agora no seu perfil Eneide Alvarenga Ramalho. Então convido você amanhã a partir das 19h45, né, está ligada nesse bate-papo para você conhecer a candidata a vereadora, doutora Eneide Alvarenga Ramalho, né, para que você possa fazer uma escolha certa e a gente colocar as melhores pessoas, os melhores candidatos na Câmara de Vereadores de Conceição. Na sexta-feira, nós vamos ter a live com Magna de Lacerda, que é secretária de Saúde de Conceição, e alguns convidados seus, aqui no meu perfil do Facebook. E na próxima terça-feira, teremos a live do nosso querido prefeito Nilson Lacerda, também fazendo um balanço da sua administração e dizendo por que ele escolheu Samuel Lacerda para ser o seu sucessor. E a partir de terça-feira a gente vai dizendo as outras lives da semana. E fiquem certos, nós estaremos sempre aqui neste canal mostrando para você a verdade, porque a verdade liberta, a verdade salva e pode trazer muitos benefícios para a nossa população. Com a palavra, nosso professor, historiador João Filho, para os seus cumprimentos, agradecimentos, sua mensagem final. E desde já, eu digo muito obrigado por você ter vindo ao meu perfil para a gente conversar sobre estas questões tão pertinentes e de interesse da população de Conceição e da região. Então, Fidelis, eu é que agradeço a oportunidade. É um dever nosso comparecer nesses momentos e trazer o debate, trazer a discussão, trazer a informação, né, da melhor maneira possível que pudermos. Né? Lembrando que tudo que foi conversado aqui não é pessoal, é público, é de conhecimento público, é de interesse público e eu considero como um serviço de utilidade pública. Eu teria que vir fazer isso aqui, como tenho feito já em outras oportunidades, em outros momentos, na mídia das redes sociais. Eu gostaria de agradecer
a atenção do pessoal, de quem viu, de quem vai ver, de quem curtiu, de quem compartilhou, visualizou, concordou, discordou, criticou, não tem problema. Tudo faz parte da democracia. Agradecer de forma especial a amigos que são caros a mim, como o caso de Ângelo Leite, George, o meu grande amigo, pessoal amigo, Luiz Rosa, professor de português, professor mestre em linguística, um homem extremamente capacitado, que inclusive este ano resolveu tomar partido político, né? Ele não é muito de tomar partido político, ele é um cara mais isolado, estava muito decepcionado também. Quando viu a administração Nilson, viu as realizações, achou que estava no momento de trabalhar para manter esse projeto continuando. Então, foi o que ele fez, segundo o que ele mesmo me falou, que o que motivou foi isso. Fez isso, está né, no trabalho, está na luta. Eu nunca pensei que ele está na luta mesmo, de casa em casa lá e tal. Eu estou achando muito bonito e quero elogiá-lo publicamente por isso. E mandar abraço aí para Fábio Júnior, meu amigo velho. Não é o cantor não, viu? Não vão pensar que é o cantor não. É um colega meu que o nome dele é Fábio Júnior. Viu? E agradecer aqui a Frank Edson, a Júnior Peixoto, que nos agraciaram com sua presença e trabalho, tá bom? E um beijo para todos, né? Um abraço para quem gosta de abraço e dá uma boa noite especial para quem nos suportou, nos escutou, né? Gostando ou não gostando, como eu já disse, a crítica é livre e os elogios, obviamente, também. Obrigado. Então, uma boa noite para você, que aqui esteve com a gente até esse momento. Lembrando que logo mais, todo esse vídeo dessa live estará no meu canal, Fidelis Mangueira. Peço que você inscreva-se e aí quem gosta do YouTube vai poder curtir, ver e passar para os seus amigos essa nossa conversa através do YouTube. Meus sinceros agradecimentos a você, a Frank Edson, a Júnior Peixoto, que esteve com a gente nesse assessoramento técnico. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, no perfil de doutora Eneide Alvarenga Ramalho. Boa noite.